Abordaremos agora o coração. Coração tem a pronúncia no mandarim, no primeiro tom, Shin. O coração é Shin. Ele tem funções, mesmo sendo uma função Yin, ele vai ter seus aspectos Yang e seus aspectos Yin. Pertence ao elemento fogo e tem como seu acoplado o intestino delgado. É importantíssimo o aspecto de entendermos o que nós chamamos de coração-mente, né? Que é o coração espírito, o coração relacionado ao aspecto mental, e essa importância do coração ela é dada através dessa imagem representada pela flor de lótus de ponta cabeça e o botão da flor de lótus ainda não desabrochado. As relações que o coração mantém com todos os outros âmbitos, por isso ele é considerado como um imperador, a ligação com o pulmão, fei, a ligação com a língua, a ligação com o cã, fígado, a ligação com o rim, shen, e a ligação com o baço, pi. Então, o shin, coração, ele mantém toda uma relação com todos os an. E nós temos um adágio que diz que a língua é o espelho do coração. É óbvio, então, que isso está querendo nos dizer que a avaliação da língua nos permitirá vermos o estado energético do coração. O imperador que governa o palácio. Nós temos três funções básicas, mas que são de suma importância. Nós podemos resumir, né, essas citações e tem domina o sangue, enche os vasos de sangue e manifesta-se na robustez da face. Ele, a partir daí, ele tem a condição de, com os vasos cheios de sangue, ele tem a condição efetiva de controlar a mente e a sua abertura se dá no microsistema da língua, principalmente na ponta da língua. Com relação ao aspecto de dominar o sangue, encher os vasos de sangue e se manifestar na compleição facial, nós podemos dizer que o aspecto yang do coração lhe dá a força motriz para o sangue. Então, o coração é a força motriz do shui nos mai, que são vasos, sangue, e o coração é óbvio que mantém uma relação tanto com o aspecto é, arterial, quanto venoso, quanto linfático. Quando nós estamos com a energia do coração em bom estado, nós vamos ter uma tez rosada e brilhante, o pulso vai ser um pulso cheio, um pulso forte, um pulso rítmico, a língua fica rosada e úmida, e os tecidos gerais do corpo são bem nutridos pelo envio de sangue. Já quando eu tenho uma deficiência da energia e do sangue do coração, consequentemente, eu vou ter uma face muito pálida, o pulso vai ficar débil, vai ficar fraco, pode ficar arrítmico, a língua fica pálida, ou se tiver uma estase, ela pode ficar arroxeada, e eu posso desenvolver muitas algias sistêmicas. Então, é de suma importância esse aspecto e até fazermos aqui uma correlação entre o sangue que depende do baço, do pi, que se manifesta nos lábios, e quando o sangue se manifesta pela energia através do coração, que vai se manifestar nas bochechas. O controle da mente vai se dar justamente essa responsabilidade pela atividade mental, se dá pela eficiência do sangue chegando na mente, né? Então, o coração, ele é a sede, ele aloja o Shen, ele aloja a psique. Então, com isso, ele exerce um efeito de controlar a mente, a consciência, o estado de consciência, o pensamento, o raciocínio ágil, claro, e controlar as nossas emoções.
As patologias que afetam o coração, é óbvio que pode levar a estados contrários de quando o coração está equilibrado. Pode levar à memória fraca, à depressão. Então, já vimos que podemos ter depressão pelo rim, podemos ter depressão pelo coração, sonhos demasiados, sono agitado, insônia, palpitação, sensação de peito apertado, angústia. Então, esses são as principais alterações patológicas da psique ligada ao coração. Uma coisa importante, que ultimamente tem se verificado a relação da questões de órgãos acoplados com uma paridade, com uma similaridade com o estudo da embriologia e das fases embriológicas do ectoderma, mesoderma e endoderma. E é muito interessante quando a gente verifica essa relação de que o orifício do coração comunica-se com a língua é o espelho do coração, e quando esse coração está com boa energia, a língua pode distinguir os 5 sabores graças ao Shin. E no seu trajeto, nós temos um trajeto superficial que vai do oco axilar até o dedo mínimo, e um trajeto profundo do coração que desce para se ligar ao intestino delgado. O outro trajeto passa pela garganta, vem na boca, vai para a língua e chega até os olhos. Então, existe um ramo profundo, do trajeto profundo do meridiano do Shin, do coração, que vai na base da língua, e com isso ele vai controlar o aspecto e o formato da língua. Então, lembrar que algumas doenças mentais, sejam elas inclusive cromossômicas, trazem alteração na língua e trazem alterações cardíacas. Podemos dar exemplo da síndrome de Down. A questão também pode levar à dificuldade de movimento da língua, e aí ter dificuldade de deglutir, também dificuldade para falar, e a questão, como já dissemos, de a capacidade de distinguir os 5 sabores relacionando-se ao paladar. Então, o coração ele vai manter uma íntima relação com todos os né, do corpo. Ele, a partir do momento em que o baço gera a essência dos alimentos, essa essência parte vai para o pulmão, do pulmão para o coração e recebe a essência do din ancestral do rim. Então, o baço, o pulmão e o coração mais o rim vão ser a base para a formação do sangue, para a formação do chuê. E a partir do sangue formado, cada um tem as suas responsabilidades. O fígado de manter o sangue lá dentro, o baço de manter o sangue dentro dos vasos, o coração de movimentar o sangue, o rim de filtrar o sangue e assim por diante. Quando nós vamos observar embriologicamente, como já dissemos, na fase aonde nós temos a representação do mesoderma, nós temos aí a língua sendo ramo, né, sendo a língua primitiva, ela vem da boca primitiva e o coração mantendo uma relação embriológica com os tecidos do mesoderma e a língua. Então, embriologicamente, eu acho esse aspecto fascinante da medicina chinesa. Nós temos aqui o embrião, a cauda do embrião. Nós sabemos que essa energia do embrião para gerar a medula, para gerar o aspecto neural, depende do rim. Essa energia acende, deságua aqui para formar o cérebro, a cabeça do embrião. E percebo a relação do cérebro já embriologicamente com o coração, aonde a parte que representa o cérebro vai dar origem aos tubos endocárdicos, a veia, a artéria aorta e a veia cava, e a artéria aorta e a veia cava dando origem ao coração. A parte caudal do embrião vai formar o rim, né, o ureter e a bexiga responsável pela filtração. Então, o aspecto Yan
forma o mar da medula, e vejam a relação que eu tenho também embriologicamente mostrada na origem do encéfalo e a relação que existe entre o cérebro e o coração. Por isso se fala muito do coração-mente, né? Então, seguindo as fases da embriologia, no 12º dia após a fecundação, ocorre um rápido crescimento do embrião, tornando-se necessário o sistema circulatório. No 12º dia de vida uterina, surgem os primeiros batimentos cardíacos que impulsionam o sangue, a princípio bidirecional, no embrião. 18º dia, o polo cranial do embrião e as células mesenquimais da área cardiogênica dão origem aos primórdios do que é o coração e os grandes vasos, como eu mostrei, né, a artéria, a aorta e veia cava. Na terceira semana de vida uterina, formam-se os tubos endocárdicos fundidos que vão originar o tubo cardíaco e os vasos do embrião. A quarta função do coração, que é o movimento, está ligado ao seu movimento, à sua polaridade Yang, a movimentação. Então, no aspecto Yang, ele vai regular o batimento cardíaco, mandando sangue para todo o corpo e, consequentemente, enchendo o sangue de vaso. E no seu aspecto yin, ele vai ser a morada da mente, a morada do espírito, o alojador, né? A residência do Shen. E vai abrir-se na língua e manifestar-se na face. Portanto, a função Yan do coração é de movimentar o sangue, o Xue, dentro dos vasos. Essa função, Yan, está intimamente ligada com a energia Yin do coração, responsável por armazenar e fornecer a residência para a consciência, para o espírito, para o psiquismo, para o Shen. E aí, consequentemente, temos uma relação do movimento do sangue com a residência do espírito. O aspecto Yan do coração, ou Xin Yan, ele vai movimentar o Qi, e o aspecto Yin do coração, ou o Xin Yin, vai também movimentar o sangue a partir do que esse aspecto de residência do espírito é uma questão Yin, a morada do espírito. Então, nós podemos separar em duas funções. O fato de levar o sangue, bombear o sangue para o corpo é uma função Yang. E o fato de ser a casinha, a residência do espírito é a função Yin do coração. E mostrando as suas interrelações todas com os demais Zan. E é importante nós dizermos que todos os sentimentos, como tristeza ligado ao pulmão, como a obsessão, ligado ao baço, o medo ligado ao rim, a raiva ligada ao fígado, quando essas emoções se tornam crônicas, elas vão gerar fogo e vão desequilibrar o coração, promovendo o desalojar do espírito. Então, ele regula, né? Ele tem essa função, como nós já dissemos, de regular o sangue. O Zon-Ti, ou Ti do tórax, auxilia os movimentos do coração. E já sabemos que o Zon-Ti depende do baço e depende do pulmão. O pulmão e também do pulmão aí para os movimentos respiratórios. Existe uma relação íntima entre o Ti e sangue, coração e pulmão. O Ti movimenta o Xue, o pulmão regula o Ti. O Xue nutre o Qi e o coração regula o movimento do sangue. Se o coração for forte, o sangue fica suprido por completo e sua circulação é boa e a pessoa terá vigor. Se o coração for debilitado, o sangue ficará deficiente e a pessoa apresentará falta de força. Se o Qi do coração, a energia do coração, estiver forte, os vasos apresentarão um bom estado, o pulso é cheio, o pulso é forte, o pulso é regular. Se o Qi do coração estiver fraco, o pulso vai se tornar fraco, vai se tornar débil, vai se tornar irregular. E aí, esquematicamente, a relação do Qi do tórax, ou Zon-Ti, com o Qi do coração e o Yang do coração, sendo responsáveis pela circulação, pelo batimento
pelo batimento cardíaco, e isso repercutindo na circulação do sangue, e isso, é claro, repercutindo na palpação do pulso, e você poder, através da língua e através do pulso, verificar a energia e o sangue do coração. Já dissemos que o sangue se forma a partir da essência dos alimentos, da energia do céu e da energia ancestral, da energia original do rim, atuando sobre o coração para a formação do sangue. Com relação à morada do espírito, já dissemos também que se o sangue e o yin do coração estiverem adequados, a mente é calma e pacífica, havendo um bom estado de espírito e as atividades mentais são claras. Caso contrário, se o sangue e o yin do coração estiverem deficientes, a consciência não terá residência, o Shen fica desalojado, tornando-se agitadamente, manifestando com inquietude mental, memória fraca, confusão mental, perda de consciência, sono e pensamentos confusos. E aí, para deixar claro a responsabilidade mental, coração-mente saudável, mantém o controle da mente, consciência e pensamentos claros, raciocínio ágil e claro, bom controle emocional. Em detrimento de situações patológicas, eu vou ter palpitação, angústia, agitação, podendo ter insônia e sonhos demasiados. Com relação ao raciocínio, não fica claro, a memória fica fraca e eu posso ter estados depressivos. A força motriz do Shui nos mai e no sangue é responsabilidade do coração. Se o Qi e o sangue do coração estiverem abundantes, a língua estará com a cor rosada, normal e úmida. Se não, a língua estará pálida, mole e, no caso de deficiência do Qi, ela fica fraca, ela fica seca, mostrando deficiência do sangue. Então, coração suficiente, face rosada com brilho, pulso cheio e forte, língua rosada e úmida, tecidos bem nutridos. Coração insuficiente, face pálida, pulso débil ou fraco, língua pálida ou arroxeada, algias sistêmicas. A sua abertura na língua, já dissemos que é responsável pelo formato, pelo paladar, pela forma e pela deglutição. É importante nós mostrarmos que quando nós fazemos a inspeção da língua e encontramos uma língua trêmula ou uma língua desviada, isso se dá por ataque do vento do fígado. Então, uma das manifestações de vento no fígado é a presença de desvio da língua ou tremor da língua. A questão embriológica, onde a língua é broto do coração, e com relação às principais 5 características do coração, o seu odor é um odor de queimado, a sua cor é o vermelho, ligado ao elemento fogo, o seu sabor é o amargo, exemplo, café sem adoçante, e jiló, jurubeba, todos os alimentos que têm amargo, eles têm vão tonificar a energia do coração. O seu clima é o calor, mantendo uma relação com a estação do verão, e seu som é o riso, né? A excitação exagerada. Esse aspecto, então, quanto aos aspectos, percebemos que o coração é fundamental, é a relação do coração com os aspectos psíquicos, com os aspectos emocionais, com os aspectos do sangue, com os aspectos mentais sobre a ótica da medicina tradicional chinesa. Não esqueça de qualquer dúvida, consulte o nosso grupo de WhatsApp e também não deixe de visitar o nosso site www.ipgu.com.br para ver as novidades que estão sempre surgindo em termos de cursos do IPGU.